Olá! Na disciplina de Princípios e Métodos do Cuidar e Educar, a aula 2 vai trazer a questão da legislação para a educação infantil. Então, nós temos aí a Constituição Federal de 1998, nós temos a LDB de 1996. Esses documentos, pessoal, eu coloquei em PDF atualizado na plataforma de vocês, em arquivos, tá? Nós temos também o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 1990 e é importantíssimo. Temos aqui dentro as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, tá? Nós temos, gente, o referencial curricular nacional para a educação infantil e outros documentos que eu coloquei para vocês, disponibilizei para vocês lá na plataforma em arquivos. Esse pé de brincadeira é o que o município de Mato Grosso, aqui de Campo Grande, está utilizando na educação infantil, tá? Por que as políticas públicas, elas são importantes? Porque, gente, a partir da Constituição Federal, especificamente da LDB de 1996, passou-se a existir a educação infantil, de fato, com foco no cuidar e educar. O que a Constituição Federal nos traz em relação, gente, à educação infantil? Então, isso é uma questão lá do portfólio de vocês. Que é dever do Estado, né? No artigo 208, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de ensino fundamental, obrigatório e gratuito, a progressiva universalização do ensino médio, atendimento educacional especializado para deficientes. Veja, isso está lá na Constituição de 1988 e ainda está sendo uma briga dentro da escola conseguir esse atendimento especializado para criança com deficiência. E o quarto, que é o que nós vamos nos ater, é o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. Isso é importantíssimo, gente. Está lá na Constituição de 1988. Que é dever do Estado oferecer atendimento em creche pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. A gente vem nessa luta porque ainda há muita criança fora das EMEIs, né? As alterações realizadas na Constituição de 1998 em 2009, foram de suma importância para adequar a realidade vivenciada nas instituições de ensino às necessidades presentes na escola, né, principalmente na política educacional. Então, houve muitas mudanças e conquistas alcançadas para a infância, chegando aos direitos sociais como proteção, cuidado e educação. Porque lá quando surgiram as creches, a preocupação era meramente assistencialista, alimentação, vacina, né? E deixava lá a criança, ninguém estava preocupado em alfabetizá-la, em torná-la um ser social, em desenvolvê-la integralmente, não havia essa preocupação. Com a LDB de 1996, o que acontece? No artigo 29, a educação infantil passou a ser a primeira etapa da educação básica, né? E teve como finalidade o desenvolvimento integral das crianças de 0 a 5 anos de idade, complementando a ação da família. Veja bem, a escola tem o dever da escolarização, ela complementa a educação. A escolarização é uma parte da educação. A educação cabe primeiro aos pais. A educação é uma questão integral, é a formação integral de um ser humano. Cabe à escola a escolarização,
que é uma parte da educação. Então, a educação infantil, ela é a primeira parte, primeira etapa da educação básica e tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de 0 a 5 anos, ok? Mas em primeiro lugar vem o papel da família. A educação infantil, ela será oferecida em creches ou entidades equivalentes para criança de até 3 anos de idade e na pré-escola para as crianças de 4 e 5 anos. Isso é importante que saibamos porque a criança tem que estar dentro da escola. E essa é uma luta, né, para que haja vaga para todos. A educação infantil, ela segue regras comuns. Por exemplo, gente, não tem avaliação, prova, nota na educação infantil. Não. Como que deve ser feita a avaliação na educação infantil? Por acompanhamento, observar o desenvolvimento da criança. Eu posso fazer um diário de bordo, portfólios, criar algum outro instrumento de acompanhamento do desenvolvimento da criança. Não há notas, não há provas. Na educação infantil é feito acompanhamento por meio de registro das crianças, sem o objetivo de promoção, até porque não tem reprovação nesse período. E a carga horária tem que ser de 800 horas, né? E no mínimo 200 dias letivos. E o atendimento à criança tem que ser o mínimo de 4 horas, podendo chegar a 7 horas, que é a escola de tempo integral. O controle da frequência, a criança tem que ter até 60% da frequência, que é diferente do ensino fundamental, que é 75%. A educação infantil é 60%. E a escola tem que emitir, né, gente, uma documentação para que os pais acompanhem esse desenvolvimento da criança, que pode ser lá o diário de bordo, portfólio, fotos, N formas, fichas de acompanhamento que o professor pode também criar. Atualmente, nós sabemos e defendemos que cuidar e educar são questões indissociáveis, né? Ninguém fala só em educar ou só em cuidar. Mas, e esse cuidar e educar faz parte do processo de aprendizagem que tem que estar presente na instituição de educação infantil, segundo as diretrizes curriculares para a educação infantil. Então, as creches, as escolinhas, elas se constituem em estabelecimentos educacionais, públicos ou privados, que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade, né? E esses profissionais que atuam nessas instituições devem ter uma formação específica, que no caso é a pedagogia, porque senão essa escolinha oferece apenas uma visão assistencialista. E quanto mais qualificado for o professor da educação infantil, mais essa criança desenvolverá suas capacidades, suas potencialidades. Então, é importante. Em primeiro lugar, o Estado ele tem que assumir essa responsabilidade na educação coletiva das crianças, complementando a ação das famílias. Então, deve haver vaga para todos, né? No caso de Campo Grande, das EMEIs. Em segundo lugar, essas EMEIs, elas são locais onde deve haver estratégia de igualdade e de oportunidades para que homens e mulheres possam deixar seus filhos lá para irem trabalhar, mas deixar essas crianças em segurança, deixar essas crianças num local onde elas estarão se desenvolvendo integralmente, onde elas estarão sendo cuidadas, onde elas estarão sendo educadas e se desenvolvendo. Isso é importante. Outra questão importante é que essas instituições, elas têm uma função sociopolítica e pedagógica porque ela ajuda na construção da identidade dessa criança e da autonomia dessa criança e principalmente
ensinar essa criança a se relacionar, a ter interações sociais significativas, né? Que elas aprendam que elas são diferentes, mas que isso não as inferiorizam. Ninguém é melhor que ninguém. Aprender que o coleguinha é diferente dele, mas isso não o torna inferior a ele. Então, ensinar, que seja um local onde a gente possa ensinar o respeito às diferenças. As diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil de 2010, ela traz algumas definições. Isso está na atividade de vocês também. E a definição que ela traz de educação infantil é: primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada integral de 7 horas ou parcial de 4 horas, regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos ao controle social. Então, as diretrizes definem assim a educação infantil. Essa é uma questão da atividade de vocês. Então, é dever do Estado garantir a oferta de educação infantil, que é a primeira etapa da educação básica, de pública, gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção, tá? Outro conceito que a diretriz traz é o conceito de criança. O que ele fala, né, sobre a criança? O que a diretriz curricular define como criança? Um sujeito histórico e de direitos que nas suas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e sobre a sociedade, produzindo cultura. Então, a criança é um sujeito histórico de direitos e produz cultura, né? Isso é importante. Outra definição que o referencial traz é de currículo. O que ele diz que é o currículo? É o conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade. Então, o currículo são todas as práticas educativas que acontecem dentro da escola, né? São todos os conteúdos aprendidos dentro da escola. E o que vem a ser a proposta pedagógica ou projeto político-pedagógico? É o plano orientador das ações da instituição, né? E ele precisa, a função, o objetivo principal da escola é a formação, é uma educação de qualidade, em que a pessoa se desenvolva integralmente, né? Que ela esteja pronta para exercer a sua cidadania, que seja uma pessoa questionadora, uma pessoa que leia nas entrelinhas, que compreenda as relações de poder que está por trás daquilo que está sendo dito a ela. Então, a proposta, o projeto político-pedagógico, ele é um plano de ação da instituição para garantir uma aprendizagem significativa do seu aluno. Então, nesse plano são definidas metas, são definidas as atribuições de cada pessoa que está ali dentro da escola, para que tudo vise o pleno desenvolvimento e a aprendizagem significativa dos alunos ali presentes. Ele deve ser elaborado de forma coletiva, com a participação da direção, dos professores, da comunidade escolar. Então, as diretrizes curriculares, elas ainda apontam para a necessidade de se considerar a criança
como o principal objetivo do planejamento curricular, né? Por quê? Porque eu tenho que respeitar a criança como um ser histórico, portadora de direitos, produtora de cultura, que cresce, né, gente, permeada de interações nas relações sociais e nas práticas do cotidiano. É assim que a criança se forma. Então, considerando então todos os pontos, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, podemos salientar que educar e cuidar, na perspectiva da educação escolar, está permeada por inúmeras metas e propostas de ação que visem a defesa dos direitos dessa criança, bem como o seu pleno desenvolvimento intelectual durante todo o processo educativo. O referencial curricular nacional para a educação infantil, que são esses três aqui, ó, eles consideram a criança como um ser que está em processo de construção da sua identidade e da sua autonomia. E isso acontece por meio das ações que ela pratica no dia a dia. Então, o primeiro contato da criança com a instituição de educação infantil amplia esse universo de conquistas da criança, porque ali ela vai se relacionar com outras crianças, com adultos, conhecer hábitos e culturas diferentes. Então, as crianças terão na escola a oportunidade de conhecer brincadeiras novas, conhecimentos produzidos, né, ao longo da história, e sempre é um fato novo para a criança. Então, com o passar do tempo, esse documento norteador da educação infantil, ele vai nos capacitando e nos conduzindo e nos ajudando a tomar decisões, né, em relação ao nosso planejamento. Não se trabalha na educação infantil sem ter um planejamento, sem pensar como eu vou organizar os espaços, quais são os materiais que eu vou utilizar, se são adequados à idade da criança, sem que eu pense na particularidade dessa criança para que eu possa desenvolver a autonomia dela. Por exemplo, a alimentação ou a troca de uma fralda realizada, né, estimula a criança a entender o processo de dar e receber carinho. É um momento também de estabelecer aí um vínculo de confiança. Então, esse cuidar, esse educar, eles estão intrínsecos, né, dentro do processo educativo. E eu preciso ter uma formação e compreender, entender que a criança, cada criança tem um jeito de ser e um tempo e um jeito de aprender, né? E cabe a mim, educadora, descobrir e ir traçando metas, traçando estratégias que leve esse meu aluno à aprendizagem significativa, ao desenvolvimento integral das suas potencialidades.